Olá, caros alunos da Faculdade NAP. Estamos em mais uma aula prática de como analisar a íris. Essa playlist vai ser salva no YouTube e vai ser uma playlist exclusiva para análise das várias abordagens iridológicas no método prático. Na última aula nós falamos sobre a iridologia orgânica, como analisar a íris pela iridologia orgânica. Hoje nós vamos falar do comportamental. Mais uma vez, eu quero dizer que eu quero passar para vocês o como pescar e não dar o peixe pronto. Então, a minha abordagem é ensinar a pescar. Então, eu vou mostrar alguns segredinhos de profissão, vou mostrar o que eu estou enxergando aqui, mas isso não substitui a prática de vocês. E só existe uma maneira de atingir a perfeição: prática, prática e prática. Com isso, o conhecimento passa a ser sabedoria. E quando o conhecimento passa a ser sabedoria, é de vocês. É seu. A sabedoria é sua. E aí é que você vai começar a startar para a iridologia. Ou seja, aí que você vai começar a enxergar os sinais iridológicos. Então, hoje nós vamos usar o mapa RAID, esse mapa aqui, Esse aqui é o mapa elaborado pelo Dr. Celso Batello, com base nos estudos do Danny Johnson, onde nós temos as áreas gatilho. Então, quem já fez iridologia comportamental já se maravilhou com as potencialidades da iridologia comportamental. Então, quando a gente vai fazer análise do comportamental, nós temos que saber alguns segredinhos de profissão. Como, por exemplo, dependendo do sinal, ele vai representar alguma coisa ou outra. Por exemplo, se eu vejo na área 1, na área de carinho, do olho direito, uma lacuna, uma pétala, isso representa a ausência do pai em questão. Ou seja, íris direita representa o pai, íris esquerda representa a mãe. Então, se eu vejo uma lacuna na área do carinho, que é o que nós observamos aqui nessa íris, nós temos aqui uma lacuna aberta muito grande, que vai pegar toda a área de brônquio pulmonar. Deixa eu só pegar para desenhar aqui, vou escolher uma cor de caneta, vermelho, aqui, ó. Olha o tamanho dessa lacuna aberta, pegando a área de carinho, Quando eu tenho uma lacuna na área de carinho, eu tenho ausência do pai em questão. Quer dizer, o pai ou a mãe, se for na íris esquerda, foi ausente. Por outro lado, se na área do carinho, que ela fica, vamos desenhar a área do carinho para vocês entenderem, ela fica aqui abaixo das 3 horas, Se por outro lado eu tivesse uma mancha, uma gema, ou um amarelado, uma gematização, ou uma psora, que daí é aquela pigmentação que é profunda, que é enegrecida, isso quer dizer excesso de orientação do pai em questão. Ou seja, aquele pai que quer se realizar através do filho, talvez ele não pôde estudar, e aí ele quer que o filho tenha índices acadêmicos que ele talvez não pôde ter, e ele exige demais do filho e se torna austero, vai gematizar a área do carinho. Então veja que algumas áreas, conforme o sinal, têm interpretações diferentes. Como, por exemplo, se nós formos olhar aqui a área 16 do comportamental, que vai pegar bem em cima do rim, que ela fica, a área 16 fica mais ou menos aqui assim, e ela está também bem marcada. Lacunas nesta área, prestem bem atenção, lacunas nesta área representam potencial de perigo, porque a área 16 é a área da tendência suicida. E vamos combinar. Se nós estivermos lidando com uma pessoa com uma tendência suicida, nós temos que ter certos cuidados, porque essa diz e faz. Não é aquela coisa que diz, mas não faz. Então, muito cuidado quando tiver lacunas na área 16. Agora, digamos que eu tivesse uma... Aqui eu tenho na área 17, 2 pétalas encontradas. Eu tenho um problema crônico de adrenais. Área 17 são as adrenais, Mas, como nós estamos analisando o comportamental, marcações na área do comportamental 17 representa tendência para síndrome de pânico, alta produção de cortisol, baixa produção de serotonina e baixa produção de melatonina. Então a pessoa fica ansiosa, não dorme direito, o ciclo circadiano fica abalado, e aí
a tendência para a pessoa desenvolver a síndrome de pânico é maior quando tiver essa marcação. Quase sempre, quando há um amarelado nessa região, a pessoa já tem indícios de ter, né, vamos dizer, a sintomatologia do síndrome de pânico. Por exemplo, a fobia social, o distanciamento das pessoas, onde há mais do que 2 ou 3 pessoas reunidas, a pessoa se sente desconfortável, chegando a ojeriza, né, de estar onde há muitas pessoas, né? A taquicardia, né, a bradicardia, o cansaço ao extremo, que são as sintomatologias da síndrome de pânico. Quem tiver, e é o caso aqui, tem pétalas encontradas na área 16, tem uma tendência a desenvolver isso. Então, observe as áreas gatilho. Tá? As áreas gatilho, né, não são todas as 38 áreas, né, ou as 48 áreas, se for considerar os anéis, se for considerar a órbita pupilar, né? Nós não precisamos analisar todas essas áreas, nós vamos para as áreas gatilho. Quais são as áreas gatilho, né? Vamos lá. Nós temos a área 1 como área gatilho, tá? Nós temos a área 2, que está bem marcada aqui. A área 2 é muito importante, porque é a área do perdão. Aquela pessoa que nutre ressentimento por uma figura masculina, como é o caso aqui, vai marcar, né? Está bem escuro e profundo a área 2, né? Ó, aqui do comportamental, nutre ressentimento por uma figura masculina. Mesmo que a pessoa diga, não, mas eu não tenho ressentimento, eu não guardo ressentimento de ninguém. Mas começa a analisar e aí você vai ver que as coisas vão brotar naturalmente. É um mecanismo de defesa nós dizermos que não nutrimos ressentimentos. Mas se está marcado, em especial se está profundamente marcado a área 2, algum ressentimento a pessoa nutre. Às vezes esse ressentimento é por ela própria e ela não se dá conta. Um homem que tem a marcação na área 2, né, do comportamental, pode sentir ressentimento contra si próprio, né, como nós vimos na aula de iridologia orgânica. Né? O que nós temos mais? Então, área 1, né, área 2, tá? Aí nós temos, deixa eu ver o que mais nós temos de área gatilho. Aqui a área 16, que é a tendência suicida, né? A área 17, que é a tendência para síndrome de pânico, né? A área 5, que está bem marcada aqui, vesícula biliar, né? A área 8, aqui é a 5, aqui é a área 8, que também temos uma lacuna aqui. A área 8 também é muito interessante. A área 8 é a área daquela pessoa que tem a sensação de rejeição. Aquela pessoa que tem, que se sente excluída, que se sente a ovelha negra da família, que se sente isolada lá no clube, lá no Rotary, lá na igreja. Por que ela tem essa sensação? Olha que coisa fascinante. Área 8 é a área da gravidez indesejada. Então imagine que a pessoa na mais tenra idade, lá dentro do útero, ela se sentiu rejeitada. Por toda a sua existência, ela vai ter essa sensação, né, lá dos primórdios, em todas as ocasiões. Nem sempre isso é real. Nem sempre isso é real. Porque quando a pessoa identifica, enxerga o big picture, um iridólogo vai lá, olha a área 8 marcada e explica isso para ela, ela começa a tratar as pessoas diferente e ela começa a ver que as pessoas não estavam se afastando e que ela mesma é que tinha esse senso de rejeição. Então veja como é um modus operandi, né, do nosso cérebro e como é fascinante que isso possa ser identificado lá na íris. Né? Aí nós temos aqui a área 3, né? A área 3 que fica na área hepática, a área da raiva, né? A área 4, né? Que é a área da inveja. Né? Nós temos ainda como área gatilho, nós temos aqui a área, deixa eu ver aqui, a área 45,
né, onde eu tenho essas pétalas encontradas, é coração. Não raro pessoas que têm marcação nessa área têm coração aventureiro, ou seja, são aquelas pessoas que têm dificuldade em manter relacionamentos duradouros, né? Ou então a pessoa tem idealismo nos relacionamentos, então espera uma pessoa perfeita, estabelece paradigmas muito elevados, e o resultado é que essa pessoa sempre vai estar em busca de um parceiro que não existe, porque estabeleceu paradigmas muito elevados. Isso não raro acontece com quem tem marcação na área 45, que é coração. Tá? Na área 5, né, esqueci de falar aqui, ó, na área 5, a pessoa que tem marcação nessa área, vesícula biliar, tem possessividade e indecisão. Quase sempre as supermães, né, aquela mãe autoprotetora demais, vai ter marcação na vesícula. Então, se você é supermãe, né, e ainda não operou, né, não fez litíase biliar, não operou a vesícula, ó, há uma grande chance de você desenvolver, né, essa patologia, porque é a área da possessividade, né? Nós temos também a área 7, que também está marcada, essa íris tem todas as marcações possíveis, né? A área 7 é a área da pessoa sufocante e dominadora. Então, imagina que uma pessoa tem ciúme, né, inveja na área 4, ciúme na área 5 e aqui na área 7, né, sufocante e dominadora. A íris mostra aspectos da personalidade que nem sempre a gente quer revelar, né? Aqui é a 45, certo? E assim nós fechamos as áreas gatilho, ou seja, as principais áreas para o comportamento da pessoa, onde nós podemos traçar estratégias terapêuticas. Claro que tem muito mais áreas, né? São 48 áreas, né? Se nós incluirmos os anéis e a órbita pupilar. Mas nós temos que lembrar o seguinte: nós, com essas informações, nós já temos aqui, ó, muito que trabalhar. E na maioria das vezes, quando tu observa na área 2 o ressentimento, observa na área 8 que ela foi fruto de uma gravidez indesejada, olha na área de carinho muito marcado, lá no primeiro setênio, isso às vezes é tudo que tu precisa para fazer uma boa estratégia terapêutica e trabalhar com a linha de florais, né? Que trabalham essa parte da psique e obter resultados fantásticos com isso, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Isso aqui é apenas um vislumbre de como fazer uma análise da íris, né? Na próxima, nós vamos falar, então, sobre o novo comportamental do colarete, do John Andrews, e como a matriz emocional do trauma pode desencadear problemas físicos, ok? Então, muito obrigado. Continue assistindo no canal do YouTube essa playlist sobre análises de íris, certo? Nós vamos fazer aulas práticas em todas as abordagens de íris. Muito obrigado a todos e até a próxima aula prática.